Taça de Portugal Mariatel de Cross Country viajou da Póvoa de Lanhoso para Vila do Conde para a terceira etapa desta emocionante competição. Localizada na margem norte da foz do Rio Ave, Vila do Conde é um importante centro industrial, porto de pesca e zona turística, configurando também um dos principais e mais procurados centros balneares do país. Cidade e concelho é testemunho de uma imensa riqueza sob o ponto de vista patrimonial, desde os mais remotos legados provenientes do período pré-histórico até à arquitetura contemporânea. As evidências materiais dessa vivência e dessa riqueza edificada estão constantemente a cruzar-se com quem circula pelas ruas de Vila do Conde. Esta terceira prova da Taça de Portugal Mariatel Cross Country Olímpico, que voltou a ter lugar na freguesia de Togo e prometia uma mão cheia de dificuldades acrescidas, até porque a pista traçada obrigava aqui a um forte empenho físico e a uma grande coragem por parte dos atletas para enfrentar alguns dos perigos. A partida para esta terceira etapa da Taça de Portugal já se sabia que o pelotão não iria contar com a presença de alguns nomes, casos de David Rosa e Ruben Almeida, que na África do Sul protagonizavam a primeira prova pontuável para a Taça do Mundo, e na primeira corrida do dia, destinada aos veteranos, Carlos Gomes da Xiami Fagor Nova Vida voltou a mostrar que está talhado para provas duras. Mostrou-se aqui imbatível ao conquistar a terceira vitória em 3 corridas já realizadas. Já Rui Pedro Guimarães da Terríveis Tomobike Metal ao Cardoso acabou na segunda posição, enquanto que o campeão nacional Sérgio Valente foi terceiro classificado. Nos veteranos B+C, Mário Fernandes da Roda Bike ACRG Gondomar triunfou em Togs, saltou assim da segunda para a primeira posição da geral. Mário Fernandes relegou para a segunda posição Rui Lavarinhas, da Saertex Portugal Bicicletas Lavarinhas, enquanto António Silva, da CC Gondomar, foi terceiro classificado. Nas veteranas, Teresa Fernandes, do Clube Shelby, festejou mais um triunfo e é cada vez mais líder. Com um traçado muito pesado e técnico, a atleta algarvia não teve dificuldades em impor-se à concorrência, relegando para a segunda posição Filipa Tavares, do BTT Saia, e para o terceiro posto Liliana Lopes, da ASC Bike Zone. Em cadetes masculinos, Rodrigo Serafim da BTT Lolé BPI venceu a prova de Vila do Conde e desalojou Luís Ferreira da Strix Bikes, que não foi além da quarta posição nesta prova, o topo da classificação geral individual. Já em femininos, Ana Silvestre, do Clube Shell, soma e segue. Foi a melhor em Togs, mantém agora o comando da geral da Taça de Portugal Mariatel. Na prova de júniores masculino, Gonçalo Amado voltou a revelar que está em grande nível e que é um sério candidato a vencer a taça. O jovem atleta da Saertex Portugal Bicicletas Lavarinha não deu qualquer tipo de hipótese à concorrência, dominou a prova logo desde a primeira pedalada, apesar de alguns problemas mecânicos com a bicicleta que ainda o afligiram durante a corrida. Na segunda posição terminou Roberto Ferreira da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, enquanto que José Pedro Dias da 21 Store Casa do Povo de Retorta foi terceiro classificado. Assim, com a vitória em Vila do Conde, Gonçalo Amado mantém-se invicto na Taça de Portugal Mariatel, consolidando o primeiro posto na geral, mas o jovem atleta reconheceu que este foi um duro teste às suas capacidades. Sim, é a terceira prova, a terceira vitória. O percurso é muito técnico, para mim é dos melhores em Portugal que cá temos. Durante a prova tive uma avaria técnica, parti a corrente, que perdi bastantes lugares, mas consegui remendar. Agradeço também ao Sérgio Carvalho da Póvoa, que me ajudou a remendar a corrente, e foi sempre até ao final a tentar recuperar lugares e consegui o primeiro lugar. Estou bastante contente e agradeço também à minha equipe. No setor feminino, a júnior Ana Tomás também manteve o ímpeto ganhador, revelou o mesmo já desde as 2 primeiras etapas da Taça de Portugal e conquistou aqui a terceira vitória consecutiva, permanece assim invicta no primeiro lugar. A jovem atleta do BTT Ceia foi a mais forte entre a concorrência neste difícil traçado de Togs. Ana Tomás relegou para a segunda posição Joana Monteiro, da ASC Bike Zone, enquanto Marisa Santos, da CDC de Navais, Póvoa de Varzim, foi terceira classificada. Para Ana Tomás, a dureza deste traçado de Togs acabou por lhe ser favorável. Sim, era muito técnico, tanto que eu caí na segunda volta, mas era um bom percurso, eu gostei. Algum avanço sobre as adversárias? Como é que correu na generalidade? Sim,
ainda não sei bem os tempos, mas sei que a segunda, a Joana Monteiro, estava muito forte e, assim como as outras, acho que tem bastante concorrência este ano. Nas corridas destinadas às elites no pelotão feminino, esta prova não contou em Vila do Conde com a presença de grande número de estrangeiros. Contudo, as estonianas Maris Maier e Grete Steinberg foram as referências num pelotão onde a espanhola Lúcia Vázquez partiu como líder da classificação geral. Foi uma prova dura, mas a força de Maris Maier, da Soma Maratonas, fez a diferença e a atleta estoniana venceu com autoridade esta prova de touros. I really loved the course. It was really nice and it put your skills on the limit. Apesar das grandes dificuldades que sentiu ao longo da prova, Lúcia Vázquez, da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, foi segunda classificada, consolidou assim o primeiro lugar da classificação geral, enquanto Joana Barbosa, da CDC Navais Póvoa de Varzim, voltou a terminar na terceira posição. Destaque ainda para Ana Rita Vigário, ela foi quarta classificada em Vila do Conde, e para a líder da Taça de Portugal, Mariatel de Cross Country, a espanhola Lúcia Vázquez, esta foi uma prova bastante complicada. Bueno, el percurso cambió con respecto a onte porque o chovero estaba un poquinho mellor, pero escorregaba moito porque había moita raíz, era un percorrido bastante, digamos, perigoso para min. Bueno, en algunhas zonas técnicas pequei de querer pois non arriscarme a cair e fastidiar a temporada, e por iso pois tiveme que conformar co segundo posto. Manteño a camisola, é importante. O prato forte desta terceira etapa da Taça de Portugal Mariatel Cross Country, a prova destinada às elites masculinas, ficou aqui marcada logo de início pela ausência do líder da taça, no caso David Rosa, que com Ruben Almeida marcou presença no mesmo fim de semana na Taça do Mundo que se realizou na África do Sul. Apesar da ausência destes dois animadores da Taça de Portugal, a prova de Togs marcou o regresso à competição após lesão de Tiago Ferreira, da BIS Infotre Protec. Contudo, a atenção do muito público presente nesta pista aqui em Togs centrava-se neste atleta, Mário Costa, da ASC Bike Zone. Ele corria em casa. O vencedor da taça em 2011 tinha aqui uma oportunidade de chegar à frente na geral da taça. Mário Costa não deu hipótese à concorrência, apesar de logo na primeira curva ter caído, o que atrasou o seu progresso em relação aos mais rápidos na partida. O atleta da ASC Bike Zone fez, no entanto, uma boa gestão da corrida, acabou por assumir o comando, não o perdendo até ao final da corrida. Já Tiago Ferreira não poderia desejar um melhor regresso à competição. O atleta da BIS Infotre Protec foi o segundo aqui em Togs, a 1 minuto e 44 segundos de Costa, enquanto David Rodrigues, da Life Place by Paulo Gessos Bicicletas Santiago, ocupava aqui a terceira posição, a uma distância do primeiro de 2 minutos e 44 segundos. Destaque ainda para Ricardo Marinheiro, que terminou na quarta posição e voltou a estar em bom plano num traçado bastante exigente e técnico, como foi este de Vila do Conde. No final, Mário Costa estava bastante satisfeito com a prestação, que lhe permitiu subir da quinta posição para a primeira da geral da Taça de Portugal. Sim, foi uma corrida complicada para mim. Logo no início tive uma queda na primeira curva, depois consegui ir recuperando pouco a pouco, tive que ir atrás do prejuízo, não fui a arriscar muito na fase inicial, porque sabia que depois a corrida iria continuar, não era só uma volta e teria que ter um pouco de juízo nessa fase inicial. Assim foi, fiz as zonas técnicas com tranquilidade, sem arriscar nada e consegui levar a vitória em Elite Sub-23. Esta dificuldade de pista em si é uma dificuldade que te agrada? Sim, é bom, é sempre bom subir o nível do BTT em Portugal e penso que com pistas assim, com organizações assim, estamos no bom caminho.
No final de uma jornada bastante competitiva e dura, a responsável pela organização mostrava-se satisfeita. Foi positivo, apesar de ser uma pista bastante técnica, que no início me assustou um pouco, correu muito bem. Tivemos imensa ajuda da Cruz Vermelha, dos bombeiros, dos escoteiros. É uma prova que envolve muita gente, dá-nos imenso trabalho, mas é um prazer enorme chegar ao fim da prova e ver que toda a gente ficou satisfeita. Nós já fazemos esta prova há 3 anos, esperamos fazer novamente para o ano, mas sim uma C2, não uma C3. Já para o vereador do Desporto da Câmara de Vila do Conde, lembrou aqui que a autarquia tem excelentes condições para a prática desta modalidade. A Vila do Conde é um concelho entusiasta de todo tipo de desporto. Nós temos um sem número de atividades esportivas que são praticadas no nosso concelho, onde se integra naturalmente o BTT, e pelo facto de termos uma riqueza natural que permite a prática de BTT, como também 4 clubes de BTT sediados no nosso concelho, é naturalmente uma obrigação da Câmara Municipal trabalhar em conjunto com eles de forma a promover esta modalidade desportiva e naturalmente que recebemos não só a Taça de Portugal como outras iniciativas e recebemos toda a gente que queira vir até Vila do Conde praticar esta modalidade. O pelotão do BTT Nacional ruma agora para Oliveira de Azemais, onde terá lugar a 4ª etapa da Taça de Portugal de Mariatal Cross Country Olímpico, marcada para dia 1 de abril.